Sabes o quê? Atenção! Hoje a Sensei Yolanda vai ensinar-vos as regras para combater um dos grandes inimigos das crianças. Estão preparados? Sim! Hai! Zeca, toca acordar, levanta-te para arrumar o teu quarto. Oh mãe, só mais um bocadinho. Vai, levanta-te. Tá bem, mamãe. Arrumar o quarto. Mais tarde eu faço isso. Vou mas a visitar a Ritinha. Olá, Zeca! Olá, Ritinha. Olha, ainda bem que tu vieste. Vamos brincar. Vamos brincar lá fora. Brincar lá fora? Não me apetece. Então vamos brincar com o meu jogo preferido. O teu jogo preferido? Aquele que tem muitas cartas? Sim, aquele com muitas perguntas. Não me apetece. Então, o que é que se passa contigo? Eu estou com... Para o quê? preguiça. Então por que tu não disseste a palavra toda? Porque eu estou com preguiça de falar. Zeca, olha, e ao menos tu tens vontade para a gente fazer ali um jogo na PlayStation. Na PlayStation? Deixa cá ver. Não me apetece. Zeca, então o que é que te apetece fazer hoje? Nada. Nada? Quer dizer que tu vais passar um sábado inteiro sem fazer nada? Ora, e não é tão bom? Não, claro que não é bom. Mas eu hoje não me apetece fazer nada, Ritinha. Nem mesmo ir comer um gelado? Nem isso. Não me apetece também. Olha, tu estás muito chato. Se calhar. Olha, tenho uma ideia. E se a gente fosse até ao parque? Também não. Também não tens pachorra, não tens vontade? Não. Sabes o que é que eu queria fazer hoje? O que era? Vá lá assim uma coisa que me anima também. Eu queria dormir o dia todo. Que desperdício de tempo, Zeca. Dormi o dia inteiro. O dia não se fez para dormir. Mas é claro, se nós temos sono, fez-se para dormir. Não, Zeca. Nós temos que brincar e aproveitar o dia. O tempo todo. E não te esqueças que hoje é sábado, é dia do clube. Mas também tem clube hoje. Claro! Já te esqueceste que é o sábado que tem o clube das ruas novas? É verdade. Mas eu não sei, hoje estou com preguiça. Não sei se tenho vontade de ver o clube. Claro que tu vais ter vontade de ver o clube. Tu tens que ver o clube também. E vê se voltas logo para a gente ver juntos. Vou pensar. Vê lá o que é que tu fazes. Está bem, Ritinha. O que é que tu fazes quando a mãe diz levanta-te, está na hora de acordar? Será que tu levantas-te ou viras para o lado, continuas a dormir ou então começas a levantar-te mas a argumentar com a mãe? Mãe, é só mais um bocadinho, são só mais 5 minutos. E o que é que tu fazes quando o pai te diz desliga a televisão ou desliga o tablet ou desliga o telemóvel e vai fazer os trabalhos de casa? Será que tu desligas esses aparelhos e fazes o que o pai te mandou? Ou finges que não o viste e continuas a ver a televisão ou a brincar no telemóvel ou no tablet? Ou será que tu desligas mesmo esses aparelhos sem reclamar e obedeces ao pai? E o que é que será que tu fazes quando te mandam arrumar o quarto? Vais arrumar logo ou começas a dizer eu faço mais tarde, mais tarde eu faço isso? E entretanto o tempo vai passando e o quarto continua por arrumar. Ou será que arrumas mesmo, mas ficas a resmungar? É sempre a mesma coisa, porque é que eu tenho que arrumar o quarto? Preciso de ajuda. Enfim, pois é, muitos meninos e meninas têm este grande inimigo, que é a preguiça. E é a preguiça que nos tira a vontade de fazer as coisas, de estudar e até de brincar.
Por causa da preguiça, perdemos a oportunidade de fazer coisas, de aprender, de descobrir coisas novas e interessantes. A preguiça também faz perder o nosso tempo e acabamos por ficar distraídos com coisas que afinal até nem têm assim tanta importância. Mas então, o que é preguiça? Bom, preguiça é não fazer as responsabilidades ou as tarefas ou não estudar. Preguiça é fazer essas coisas mas com má vontade. Preguiça é não nos esforçarmos para fazer as coisas bem feitas. Preguiça é quando queremos deixar para mais tarde e vamos deixando e às vezes até acabamos por não fazer. Por causa da preguiça, chegamos atrasados, não fazemos os trabalhos, não nos esforçamos para aprender, não ajudamos nas tarefas de casa. Agora, o que é que Deus pensa sobre isso? Vamos ler as palavras do Senhor Jesus que estão escritas no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 19. Diz assim: aqueles que eu amo, corrijo-os com rigor. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Bom, nós já vimos aqui que Deus não se agrada da preguiça, pelo contrário, Deus quer que sejamos diligentes. O que é que isso significa? Ser diligente é ser trabalhador, é ser esforçado, aplicado, fazer o melhor, fazer com alegria, fazer sem reclamar, fazer com excelência. Vamos ler todos juntos este versículo, mas hoje vamos só aprender a segunda parte, que é a parte B do nosso versículo. Então, a Bíblia diz em Apocalipse 3:19b: sê, pois, diligente. É o pecado em nós que já nasce connosco, porque a Bíblia ensina-nos que todos nós somos pecadores, e é esse pecado, essa tendência que nós temos para fazer as coisas que desagradam a Deus, que são contra Deus, contra os outros ou contra nós mesmos, que nos leva a ser desobedientes, a termos preguiça, a não falar sempre a verdade. Tudo isso é pecado e Deus precisa corrigir. A vontade de Deus é que nós nos arrependamos, ficamos tristes com os nossos pecados e estejamos prontos para fazer aquilo que é certo, que nos esforcemos para fazer aquilo que agrada a Deus, que trabalhemos para mudar aquilo que precisa ser mudado em nós, que façamos a nossa parte, obedecendo a Deus e pedindo a sua ajuda quando não conseguimos fazer, porque sozinhos não somos capazes. Vamos dizer mais uma vez o nosso versículo? A Bíblia diz em Apocalipse 3:19b: sê, pois, diligente. Quando resmungamos, quando não fazemos logo o que nos manda, quando fazemos com má vontade e de qualquer jeito, quando deixamos as coisas para mais tarde ou esperamos que alguém faça por nós aquilo que nós não queremos fazer, nós não estamos a ser diligentes. Pelo contrário, a preguiça está a tomar conta de nós. Somos diligentes quando nos esforçamos, quando trabalhamos, quando ficamos aplicados em tudo aquilo que nos vem à mão para fazer e tudo aquilo que nos é mandado para fazer. E quando fazemos com excelência, quando damos o nosso melhor. E isso agrada a Deus. Então, Deus espera e deseja que nós sejamos diligentes. Mais uma vez o nosso versículo? A Bíblia diz em Apocalipse 3:19b: sê, pois, diligente. Muito bem! Desanimados, não, não, não. Desanimados, não, não, não. Dores, tristezas podem nos vir. Em Cristo alegres vamos sorrir. Desanimados, não, não, não. Certa vez, o Senhor Jesus contou a história de um homem que tinha 2 filhos. Este homem tinha uma propriedade e nessa propriedade tinha uma vinha, portanto produzia muitas uvas e provavelmente até fazia vinho. E os 2 filhos eram jovens, fortes, capazes de trabalhar na vinha com o pai e com os empregados do pai. E, na história do Senhor Jesus, este pai um dia foi ter com um dos seus filhos e disse-lhe: filho, hoje tu vais trabalhar para a vinha.
talvez fosse a época das vindimas, em que as uvas já estão maduras e é preciso colher as uvas antes que elas apodreçam na videira. Bom, nas vindimas é preciso muitas pessoas para ajudar, porque dá muito trabalho. É preciso tirar os cachos de uvas da videira com muito cuidado, colocar nos cestos, e isso leva muito tempo, é muito trabalhoso, e todas as mãos que podem ajudar são bem-vindas. Bom, quando o pai disse aquilo ao filho, o que é que vocês acham que o filho respondeu? É isso mesmo, pai, eu vou-te ajudar. Não foi nada disso. O filho respondeu: não vou, não quero ir. Bom, se calhar este jovem sentiu preguiça e ele deve ter pensado: epá, ir apanhar uvas, isso dá muito trabalho, outros que o façam. Eu quero, mas é descansar. Para já, eu quero divertir-me com os meus amigos. O que é que achas que Deus pensa sobre a preguiça? Já vimos que Deus não se agrada da preguiça. Aliás, no livro de Provérbios, lá no Velho Testamento, nós encontramos muitos versículos que falam sobre a preguiça. E no capítulo 6, nós encontramos muitos versículos. E diz assim: vai ver a formiga, ó preguiçoso, vê como ela faz e aprenda a lição. Ela não tem capataz, nem oficial, nem patrão, mas faz as suas provisões de comida no verão. Armazena no tempo da ceifa, no tempo da colheita, o seu alimento. Até quando vais ficar deitado, ó preguiçoso? Quando é que te vais levantar da cama? Mal te dá sono e adormeces. Mal cruzas os braços para te deitares, a pobreza logo vem e a miséria para te atacar. Pois é. A Bíblia diz-nos para nós observarmos as formigas e vermos como elas são bem trabalhadoras e seguir o seu exemplo. Porque quando nós somos preguiçosos, quando não levantamos da cama, quando não queremos fazer as coisas, más coisas podem acontecer. E aqui a Bíblia diz: a pobreza e a miséria podem vir quando nós não estudamos, quando não trabalhamos, quando não produzimos nada. Deus não se agrada da preguiça e avisa-nos que a preguiça tem más consequências para a nossa vida. Bom, quando o filho disse que não queria ir para a vinha, com certeza o pai deve ter ficado muito triste com o filho. Afinal de contas, a vinha também era dele. Era da vinha que vinha o sustento, o rendimento para sustentar toda a família. Além do mais, ele não estava a obedecer ao seu pai. Bom, diante daquela resposta, o que é que vocês acham que o pai fez? Deu um ralhete no filho, colocou-o de castigo. Bem, era o que ele merecia, mas o pai não fez isso. O que é que ele fez então? Deu um chute no filho. Não fez nada disso. O pai foi falar com o outro filho. Ele tinha 2 filhos, não se esqueçam. E aproximou-se do outro filho e disse-lhe: filho, hoje tu vais trabalhar para a vinha. Este segundo filho respondeu ao pai: boa pai, sim, conta comigo, eu vou sim senhor. Mas a Bíblia conta que na história do Senhor Jesus, este filho não foi. Talvez ele tenha dito ao pai que ia só para despachar. Às vezes isso acontece. O pai ou a mãe mandam-nos fazer qualquer coisa, nós dizemos que fazemos, só para não continuarmos a ouvir eles nos nossos ouvidos a dizer o que é que nós temos para fazer, mas depois acabamos por não fazer. Ou então deixamos para mais tarde e quando é para fazer, fazemos de qualquer maneira. Distraímos com outras coisas. Ou então achamos que alguém há de fazer se eu não fizer. Pois é. O que é que tu achas da atitude destes 2 filhos? Bem, ambos mostraram uma atitude de preguiça. Um não quis ir e o outro disse que ia, mas não foi. Ambos, os 2 filhos foram desobedientes ao pai. Quando nós nos deixamos vencer pela preguiça, nós perdemos muitas oportunidades. Aqueles 2 filhos perderam com certeza a oportunidade de trabalhar com o pai, de aprender com ele a cuidar da vinha que um dia seria deles. Perderam a oportunidade de agradar ao seu pai, sendo obediente, de fazer o seu pai feliz. Perderam a oportunidade de agradar a Deus, porque Deus se agrada quando nós honramos, respeitamos e obedecemos aos nossos pais. Também aqueles filhos perderam a oportunidade de estar com as outras pessoas que trabalham na vindima. É que vocês sabem,
Quando há vindima, é também um momento de alegria e um momento de distração, porque as pessoas convivem, as pessoas conversam umas com as outras, até cantam e dançam enquanto fazem a vindima. E no final, há sempre uma festa para celebrar juntos aquilo que conseguiram colher. E estes dois filhos, se calhar, perderam também essa oportunidade. O pai queria que os filhos aprendessem, que se sentissem satisfeitos por estarem a trabalhar, por produzirem algo, que participassem da festa e da comunhão com as outras pessoas. Sabes, os teus pais sempre querem o melhor para ti. Os pais querem sempre o melhor para nós e quando nos dão tarefas, responsabilidades, quando nos pedem para fazer coisas, é para que nós tenhamos esta oportunidade de aprender, de crescer a ter responsabilidade, de experimentar coisas que vão ser importantes na nossa vida, na nossa maneira de ser, no nosso caráter. A Bíblia ensina-nos que o bom trabalho, não é o trabalho com aplicação, o trabalho esforçado, traz sempre uma recompensa, mas a preguiça traz sempre a pobreza. Depois procura na tua Bíblia, se tu tens, o que é que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 23. É exatamente isto. A preguiça traz pobreza. Então, nós precisamos ser diligentes. Ser diligente. Faz o que tens a fazer. Faz o que te mandam, com esforço e alegria. Faz as tuas tarefas em casa, cumpre as tuas responsabilidades para teres boas recompensas. Deus vai agradar-se de ti, os teus pais ficam felizes contigo, os teus professores vão recompensar o esforço que tu tens ao aplicar-te nos teus estudos e ao fazeres todas estas coisas, tu vais aprendendo e desenvolvendo capacidades e habilidades que vão ser muito importantes ao longo da tua vida. Estes dois jovens perderam a oportunidade ao serem preguiçosos. Mas a história não acaba aqui, pois o primeiro filho, que tinha dito ao pai que não ia trabalhar para a vinha, entretanto arrependeu-se. Talvez ele deve ter pensado que tinha sido desobediente e desrespeitou o seu pai. Com certeza Deus falou ao seu coração e fê-lo sentir-se triste e arrependido por ter dito não ao pai. Sabes, a nossa consciência, a tristeza que nós sentimos quando fazemos algo que nós sabemos que está errado e que não agrada a Deus, é uma das formas que Deus tem para corrigir também os nossos erros. Lembram-se o que é que dizia o nosso versículo? Todo o versículo dizia: eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Portanto, sê diligente e arrepende-te. E foi exatamente isto que o filho fez. Arrependeu-se. E diante de coisas erradas que fazemos, esta é a atitude que nós devemos ter. Arrependermos-nos, ficarmos tristes com os nossos erros, com os nossos pecados e pedir perdão a Deus. Sabes, o nosso pecado afasta-nos de Deus e só com um coração limpo, com um coração sem pecado, é que nós podemos estar na presença de Deus, que é santo, puro e perfeito. E quando o Senhor Jesus, o perfeito Filho de Deus, veio à Terra, Ele também trabalhou muito. Ele ensinou as pessoas sobre Deus, sobre o seu amor, sobre a vontade de Deus para nós. O Senhor Jesus mudou a vida de muitas pessoas e com o seu trabalho permitiu que muitas pessoas conhecessem o amor de Deus. Mas o trabalho mais especial do Senhor Jesus foi quando Ele deu a sua vida por nós numa cruz, em nosso lugar, no lugar de todos os pecadores, para pagar com a sua vida o castigo que era para nós pecadores. Mas a boa notícia é que Jesus não ficou morto. Ele voltou a viver e hoje Ele está vivo no céu e no coração daqueles que creem nele e aceitam-no como o seu Salvador. Para termos uma vida com Deus, uma vida para sempre, nós precisamos arrepender-nos dos nossos pecados, pedir perdão ao Senhor Jesus e aceitá-lo como o nosso Salvador, convidá-lo para vir morar na nossa vida. Tu já pediste perdão ao Senhor Jesus pelos teus pecados? Será que o Senhor Jesus já mora na tua vida? Se ainda não mora na tua vida, se Jesus ainda não é o teu Salvador, então, sê diligente, arrepende-te dos teus pecados, pede perdão ao Senhor Jesus e aceita-o como teu Salvador. E podes ter a certeza que Ele vai mudar a tua vida, vai salvar-te e vai ajudar-te a viver uma vida que agrada a Deus. Bom, continuando a nossa história, aquele filho que se arrependeu da sua atitude de preguiça e desobediência, foi então diligente e foi trabalhar para a vinha, de boa vontade, sem reclamar, e deu o seu melhor. Ele conseguiu dominar a sua preguiça e por isso foi recompensado. Agradou ao pai,
teve a experiência de trabalhar, de aprender, de conviver com as outras pessoas que também estavam lá a trabalhar e até de celebrar com os outros o fruto do seu trabalho. A Bíblia ensina-nos lá no livro de Colossenses, no Novo Testamento, no capítulo 3, versículo 23, que tudo o que nós fizermos devemos fazer com todo o nosso coração, porque estamos a fazer para o Senhor e não para os homens. Então, não podemos esquecer que tudo o que nós tivermos que fazer, seja na escola, seja em casa, é para o nosso bem. É para agradar não só aos nossos pais, aos nossos professores, mas em primeiro lugar devemos agradar a Deus. Porque Deus se agrada quando nós honramos, respeitamos e obedecemos aos nossos pais e aos nossos professores. Então, em primeiro lugar, lembra-te, tudo o que tu fazes, deves pensar que estás a fazer para Deus. Tudo o que tiveres para fazer é para fazer de coração, com alegria, para agradar a Deus. Ser diligente. Tudo o que tiveres que fazer, faz de boa vontade, dá o teu melhor, porque tu estás a fazer para Deus. Muito bem, agora que nós já sabemos o que é que Deus espera de nós, eu vou ajudar-te a combater este grande inimigo das crianças, que é a preguiça. Vamos dar uma sova na preguiça e mandá-la para bem longe de nós. Vamos derrubá-la com 4 golpes. Quando ela aproximar-se de ti, na hora de acordar, na hora de fazer as tarefas e as responsabilidades em casa, na hora de estudar. Então, o primeiro golpe é o golpe mental. Pensa, o que é que Deus quer que eu faça? O que é que eu tenho que fazer? Acordar logo, fazer a tarefa sem reclamar, fazer com alegria, dar o meu melhor. Os nossos pensamentos influenciam as nossas atitudes e os nossos comportamentos. E onde é que tu podes encontrar bons pensamentos para encheres a tua mente? Claro, na Bíblia. Quanto mais tu lês a Bíblia, mais podes conhecer sobre Deus e aquilo que Ele espera que tu faças, que tu sejas. Então, enche a tua mente com pensamentos de Deus, com pensamentos positivos para a tua vida. Segundo golpe é o golpe emocional. O que é que isto significa? Que diante das situações e diante das circunstâncias em que nós fazemos o que não é para fazer, temos assim umas atitudes com maior preguiça, devemos arrepender-nos, ficarmos tristes por termos sido vencidos pela preguiça e pedir ajuda a Deus. Pedir a Deus para Ele nos dar força para sermos diligentes, esforçados, aplicados e conseguirmos fazer o que precisamos fazer. Então, o primeiro golpe é o golpe mental. O segundo golpe é o golpe emocional. O terceiro golpe é o golpe de ação. O que é que nós temos que fazer? Fazer tudo com diligência. O que é que tu precisas então fazer? Levantar, arrumar, estudar, fazer as tarefas sem reclamar, sem desanimar e com muita aplicação. Fazermos o melhor. O quarto golpe é o golpe Kaizen. O que é que isto significa? Bom, Kaizen, ou o método Kaizen, é também conhecida como a regra de 1 minuto. O que é que tu tens que fazer? Todos os dias, na mesma hora, durante 1 minuto, vais fazer aquela tarefa, aquela determinada tarefa que te custa mais a fazer. E, claro, 1 minuto é pouco tempo, não dá tempo para a preguiça instalar-se. E conseguimos então fazer esta tarefa num minuto. E uma coisa que poderia levar muitos minutos a fazer, nós conseguimos fazer a mesma coisa em menos de 1 minuto, sem preguiça, conseguimos fazer. Então, a ideia é, o que é que tu gostarias de fazer que te dá muita preguiça? Se calhar, saltar a corda todos os dias, ou ler um livro, tocar um instrumento, fazer uma tarefa em casa que tu sabes que tens que fazer. Começa por dedicar 1 minuto, todos os dias, à mesma hora, essa tarefa. E tu vais verificar que com o tempo vai se tornando um hábito e naquela rotina já não há mais aquela sensação estranha que nos faz sentir cansaço ou preguiça e começa a desaparecer essa sensação de preguiça e na realidade até começamos a sentir uma certa satisfação pelo dever cumprido. E claro, vamos aumentando o tempo. Na semana seguinte passamos para 2 minutos e na outra semana para 3 minutos e assim sucessivamente. E quando des por ti, afinal as tarefas até nem são difíceis de ser realizadas e até trazem uma certa satisfação. Vamos lembrar os 4 golpes para combater a preguiça. Primeiro golpe, golpe mental. O que é que Deus pensa? Segundo golpe,
golpe emocional, arrependimento e pedir ajuda a Deus. Terceiro golpe é o golpe da ação, faz com diligência. 4 golpes, 1 minuto por dia é o golpe Kaizen. Vamos lá então relembrar mais uma vez. Golpe mental, golpe emocional, golpe de ação e golpe Kaizen. Vamos combater a preguiça? Quero ouvir mais alto. Hai! Mais alto ainda. Hai! Ora, muito boa tarde e hoje nós vamos estar a trabalhar para nós percebermos se nós somos preguiçosos ou não. Vamos medir a nossa preguiça. Será que se consegue medir a preguiça? Ou a diligência? Eu acho que sim, nós vamos conseguir sim. E para nós medirmos a nossa preguiça ou a nossa diligência, nós vamos precisar de um cabide como este ou semelhante a este. Também vamos precisar de mais materiais, mas que eu já vou mostrar. Então nós vamos descobrir esta semana se nós somos diligentes ou se nós somos preguiçosos. Venham daí que nós já vamos trabalhar. Ora, muito bem, então nós vamos já fazer o nosso trabalhinho, o nosso medidor de preguiça ou diligência. E para isso nós vamos precisar, como eu já falei, de um cabide. Este formato acho que vai ser mais fácil de obter o resultado que nós queremos, mas também se não tiverem deste formato, desde que tenham estas coisinhas aqui em baixo, também serve. Se não tiver, pois prendem aqui, portanto, o cabide já está feito, nós só precisamos colocá-lo aqui de lado e começar o nosso trabalho. Vamos precisar de lã também, 8 fiinhos do mesmo tamanho, também cortarem, devem cortá-lo do mesmo tamanho, todos os 8, este aqui tem mais ou menos 40 cm. Vamos precisar de 2 tacinhas destas, de sopa, são plásticas. Se não tiveres destas tacinhas, desde que os recipientes sejam iguais, do mesmo formato, do mesmo peso, vai funcionar na mesma. Pode ser copos plásticos, pode ser rodas de papel, portanto, de maneira que faça os pratos. Vamos fazer uma balança de 2 pratos, não é? Ou 2 copos, ou 2 tigelas, para nós estarmos a medir aqui a nossa preguiça, está bem? Então, o que é que nós vamos precisar fazer? Vamos precisar fazer o que eu já fiz numa das tacinhas, já prendi. Então, para nós prendermos mais ou menos igual, nós precisamos medir. E como é que eu fiz? Eu vou explicar como é que fiz com esta. Eu medi assim o fio à volta, assim à volta, cortei e depois medi na régua, dá 34 cm. 34 cm dividido por 4 dá 8 cm e meio, e então cortamos um pedacinho com 8 cm e meio. Para quê? Para nós medirmos a distância que nós vamos precisar fazer os buraquinhos, que é para ficar mais ou menos igual, para ficar equilibrado. Fazemos um sinalinho e vamos medindo à volta para que fique equilibrado depois quando nós pusermos a funcionar o nosso trabalhinho. Agora nós vamos precisar de um furador. Eu tenho um furador aqui, é um prego, mas tens que ter cuidado, portanto, para fazer este furinho, para não te magoares. Se calhar é melhor depois pedires a ajuda da mãe ou do pai, ou de alguém mais experiente, para não te magoares, está bem? E temos que furar com certo cuidado, que é para não rasgar, porque isto é plástico, o plástico é fino. Estes buraquinhos ainda estão pequeninos, então pode ser com a ponta do lápis ou com uma ponta de uma caneta, só para abrir mais o buraco. E agora, com a ajuda do lápis ou deste preguinho, nós vamos colocar aqui dentro e damos um nozinho. Atenção que da maneira que deres os nós, tens que dar sempre igual, que é para ficar equilibrado. O primeiro que eu fiz, eu coloquei o nozinho bem na ponta, portanto vou ter que continuar a fazer o nozinho bem na ponta, que é para ficar os fios iguais. Já está pronto. Agora vamos ter atenção, puxar bem, para nós darmos um nó, tentar ver se eles ficam direitinhos, e vamos dar o nó aqui em cima, unindo as pontas todas. Agora vamos decorar os nossos pratos da balança.
E temos aqui umas carinhas de diligência e umas carinhas para a preguiça, cheios de sono, não é? Como nós às vezes estamos. Temos que recortar, temos aqui tudo recortado, vamos ter uma maior e outras mais pequeninas. A maior é para nós colocarmos dentro, para nós, quando olharmos, nós percebermos qual é o potezinho que é da diligência e qual é que é da preguiça, tá bem? Vamos usar cola de bastão, colamos esta no fundo, que é para identificar, e vamos distribuir. Eu estou a dar no PDF 6 carinhas, mas dependente do recipiente que vocês usarem, se calhar leva mais ou leva menos. Então, como é que isto vai funcionar? Isto vai funcionar assim, tu vais pendurar, pode ser no teu dedo, pode ser no dedo de alguém, ou pode então ser num puxador de uma porta que tu tenhas aí em casa, de maneira que a nossa balança ela fique pronta para ela balançar aquilo que for necessário. Tenho aqui uma latinha com milho pipoca, mas tu podes fazer com feijão, com grão, com ervilhas secas, portanto, outras coisas, pedrinhas, pode ser o que tu quiseres. Tu podes ver quantos minutos tu gastas a ler a Bíblia, vamos imaginar que 10 minutos, 2, 4, 6, 8, 10, portanto, fui diligente a ler a Bíblia, ponho ali. Mas entretanto eu tive uma hora de preguiça, quer dizer que eu vou ter que pôr, quantos? Eu não vou contar, mas 60 minutos de preguiça. Então a preguiça tem que pôr mais, porque 60 é mais do que isto. Preguiça. Já está a ficar desequilibrada, tá bem? Mas também tu gastaste algum tempo a ajudar a mãe, ajudaste na refeição, ajudaste a limpar a cozinha, arranjaste o teu quarto, então vamos colocar ali, tá bem? E é assim que vai funcionar. Se tu tomares nota do que é que tu fizeres durante um dia, tu vais perceber se tu és diligente ou se tu és preguiçoso. Se tu fores muito preguiçoso, vai ficar assim, tá bem? Mas nós queremos que seja o outro lado a vencer, tá bem? Que o outro lado é que deve vencer. Aqui equilibrou mais ou menos um pouquinho. Pronto, e é esta a nossa ideia. Espero que seja útil para tu perceberes se tu és preguiçoso ou se tu és diligente. E foi assim o nosso trabalho manual. Espero que seja útil para te ajudar a vencer a preguiça e seres mais diligente e aproveitares mais os minutos, os segundos, as horas e os dias que Deus te vai dar. Tá bem? Que Deus te abençoe e até à próxima, se Deus quiser.